pessoal, estamos aqui de volta estudando nosso centro cirúrgico. Vamos falar agora um pouquinho sobre as atribuições do enfermeiro assistencial dentro do centro cirúrgico, ok? Final do bloco passado já falamos ali em relação ao enfermeiro coordenador, vamos agora falar sobre o enfermeiro assistencial. Então o enfermeiro assistencial, ele faz o plano de cuidados de enfermagem e faz a supervisão e continuidade da assistência prestada aos pacientes aqui cirúrgicos, tá? Então ele ajuda aqui o enfermeiro coordenador em relação a prever e prover a questão aqui no centro cirúrgico em relação aos recursos humanos e material, né? Como eu falei, é muita coisa para o coordenador e o enfermeiro assistencial vai estar também ajudando na execução e na operacionalização desse cuidado. Supervisiona as ações dos profissionais da equipe de enfermagem em relação ao circulante, ao instrumentador, checa a programação cirúrgica previamente em relação ao mapa, solicita aqui e verifica o mapa de sangue para a realização de cirurgia, então para pedir as bolsas de sangue específicas aí nas cirurgias programadas, né, que vão demandar o uso de sangue, realiza escala diária também da atividade junto com a coordenadora em relação aqui à distribuição dos circulantes, dos instrumentadores, dependendo do tipo de cirurgia, né, aqui da demanda. Conferir o material permanente e psicotrópico do setor, que é aquilo que vai ser organizado semanal, diário, enfim, dependendo do serviço aí e do uso desses materiais. Orienta a desmontagem da sala cirúrgica e o encaminhamento de materiais especiais. Prioriza o atendimento aos pacientes, dependendo do grau de complexidade clínica e cirúrgico. Então ele vai ficar dando uma olhada nas salas cirúrgicas, aonde que demanda mais a assistência dele, para dar um suporte, checar materiais e equipamentos necessários ao ato cirúrgico, mantém ambiente cirúrgico seguro, tanto para o paciente quanto para a equipe, recepciona o paciente no centro cirúrgico, faz aqui o correto preenchimento dos impressos ali de checklist, prontuário, pulseira de identificação, exames pertinentes ao ato cirúrgico. Aí toda vez que a gente ia levar o paciente no centro cirúrgico, né, era aquele momento tenso, né, porque você vai passar o paciente, não tem que passar sem pendência nenhuma, né, senão você vai olhar um olhar de metralhadora da enfermeira do centro cirúrgico do outro lado, né. Então você chega na eclusa, entrega o checklist e ele vai conferindo item por item. Paciente tem alergia? Ah, tem. Ah, deixa eu ver, tá com a pulseira de alergia? Não, cadê a pulseira de alergia do paciente, né? Então, o paciente tem prótese, tirou a prótese? Então, vamos lá, fazer o checklist. Então, tem essa conferência, essa passagem de plantão ao chegar com o paciente no centro cirúrgico. O enfermeiro assistencial é quem vai estar preenchendo esse checklist do outro lado e trocando informação aqui com o enfermeiro da unidade que está levando o paciente. Então, isso é muito importante, é um momento ali também de alinhar as condutas, de tirar dúvida, porque o paciente ali já está mais para lá do que para cá, né? Já está dormindo, já está com o pré-anestésico tendo feito, tendo já tido o efeito, então o paciente está ali sonolento, não consegue mais responder mais nada, então o enfermeiro junto com o checklist previamente preenchido vai ali ajudar, né, tirando dúvidas, tá certo? Algumas cirurgias específicas demandam também o encaminhamento de algum equipamento, de algum tipo de exame. Então, por exemplo, para medir a prótese de quadril eu preciso da chapa mesmo do raio-x, né? E do filme. Então, esse filme deve ser encaminhado junto para a cirurgia de prótese de quadril, né? Paciente que vai fazer cirurgia que demanda o uso de meias de compressão pneumática, né? O alto risco aí de TVP. Então, o paciente já vai vestido a parte de baixo da meia, né? E lá no centro cirúrgico ele vai usar a perneira, que vai colocar por cima da perneira o nosso equipamento que vai insuflar ali e ajudar na circulação durante o ato cirúrgico. Então, tudo isso precisa ser alinhado a cada cirurgia, a cada tipo de individualização do que precisa ser enviado, né? E a enfermeira assistencial que recebe o paciente é quem ali faz essa conferência geral, tá? Acompanhar o paciente, então, aqui no centro cirúrgico, auxiliar na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, certificando do correto posicionamento de catéteres, sondas e drenos. Também aqui o enfermeiro assistencial ajuda nesse momento. Faz aqui o exame físico, tá, do paciente, avalia o posicionamento, ajuda no processo anestésico no que precisar, no que o anestesista pedir de ajuda, faz a sondagem vesical. Só o enfermeiro de nível superior passa a sonda vesical. A gente tem a resolução do COFEN 450 de 2013, tá certo? Que regulamenta
a questão dos cuidados com sondagem vesical. E lá, a sondagem vesical é feita pelo enfermeiro de nível superior, tá certo? Checar resultados de exames laboratoriais realizados no transoperatório, que precise demandar ali naquele momento, tanto para fazer ou os que já foram feitos no pré, providenciar o resultado. Auxiliar na transferência do paciente da mesa cirúrgica para a maca, realizando breve inspeção física para detectar possíveis eventos adversos, certificando do correto posicionamento de catéteres, sondas e drenos. Então, a parte assistencial aqui é muito importante, gente, esse cuidado, tá certo? Normalmente, o paciente, ao chegar no centro cirúrgico, ele já vai estar na mesa cirúrgica, tá? Ao passar ali da eclusa, da cama da enfermaria, para a mesa já cirúrgica, porque é daquelas mesas normalmente, né, que já encaixa ali na estrutura que fica no pé ali em relação à sala cirúrgica, tá certo? Mas pode ser que não, pode ser que tenha uma maca para passar ali e depois outra pessoa lá dentro, que o enfermeiro assistencial que está chegando com o paciente na sala, é quem vai fazer esse tipo de cuidado, tá? O paciente está sonolento, principalmente criança pode estar agitada, o pré-anestésico tem um percentual alto de crianças que, em vez de acalmar, agita com o midazolam, então às vezes a criança está se debatendo, chorando, gritando. Então a gente precisa que esse enfermeiro assistencial também cuide dessa segurança, para que o paciente não caia da maca. A maca do centro cirúrgico é muito estreitinha, justamente para o cirurgião ficar mais próximo, né, do paciente. Então, o enfermeiro assistencial deve colocar os cintos de segurança, deve ter aqui todo cuidado com esse paciente para evitar iatrogenias, tá? Informar as condições clínicas do enfermeiro da unidade intermediária ou centro de terapia intensiva, acompanhando o paciente sempre que possível. E isso vai aqui também demandar que o enfermeiro assistencial do centro cirúrgico converse também com o enfermeiro da sala de recuperação na hora que esse paciente sai da sala cirúrgica para aqui a sala de recuperação, tá? Vendo as demandas e as necessidades específicas de cada cirurgia. Atuar junto ao chefe aqui da equipe de cirurgia e de anestesia, providenciar a arrecadação dos pertences do paciente, anotar em livro próprio. Se for uma cirurgia ambulatorial, por exemplo, né, é esse enfermeiro que vai receber esse paciente, não vai ter passado na enfermaria. Então, ali é onde a gente vai tirar a prótese também, no caso da enfermeira assistencial, quando é uma cirurgia que o paciente não interna antes, né? É ali que vai tirar a prótese, a roupa íntima, é ali que vai ter todo esse cuidado em conferir a pele do paciente, fazer um exame físico mais acurado, porque normalmente o paciente interna um dia antes. Então, o enfermeiro da enfermaria já faz tudo isso antes de encaminhar. Quando é ambulatorial, não, já vai direto para o centro cirúrgico, então ali a assistência do enfermeiro assistencial também entra nesse quesito, tá? Supervisionar o serviço de limpeza, providenciar a manutenção de equipamentos, realizar relato em livro de ordens e ocorrências. Agora, o auxiliar e técnico de enfermagem. Cumprir normas e regulamentos da instituição, os protocolos que foram feitos aqui pelo enfermeiro assistencial, pelo enfermeiro coordenador junto, né? Então, o técnico aqui, o auxiliar, vai cumprir esses regulamentos. Ter como norma o código de ética do profissional de enfermagem do COFEM, tá? Código de ética é do COFEM, desculpa aqui o erro, da resolução 564/2017 do COFEM, é o nosso novo código de ética. Receber o paciente no centro cirúrgico junto com o enfermeiro assistencial, participar das reuniões, treinamentos, manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho, né? Esse pessoal que vai ter aqui os auxiliares e técnicos escalados como circulante das salas, ou como também instrumentadores, caso aí tenham também essa especificidade em relação a esse trabalho, tá? Cada instituição, gente, usa aqui o instrumentador de acordo com o seu protocolo, tá? Como eu falei, no necessário o enfermeiro que faz. Em outros locais, o técnico e o auxiliar com o curso de instrumentação cirúrgica, né? Então, isso aí, ou o próprio instrumentador cirúrgico, que faz o curso direto de instrumentação cirúrgica. Então, cada setor, cada hospital, na verdade, tem aí a sua seleção de profissionais para essa atividade, tá? Mantenha a ordem e a limpeza no seu ambiente de trabalho. Zela pelas condições de segurança, tanto da equipe quanto do paciente. O posicionamento do paciente, o auxiliar e o técnico é quem faz, tá? Auxiliado também e supervisionado pela enfermeira assistencial. Está ciente da cirurgia marcada, da sala e de sua responsabilidade. Priorizar os procedimentos de maior complexidade.
conforme aí, né, a prescrição do enfermeiro, o planejamento que foi feito com a SAEP, prover a sala de operação com materiais e equipamentos adequados, de acordo com o tipo de cirurgia, que está lá já no mapa, remover sujidades dos equipamentos expostos e das superfícies, principalmente a limpeza operatória dentro ali do ato cirúrgico, tá certo? Verificar a limpeza de paredes e de piso, quem faz é o pessoal da limpeza, e os técnicos que estão ali podem também dar uma olhada e ver se está tudo direitinho, né? Verificar o funcionamento dos gases e equipamentos, teste aqui do funcionamento da iluminação, tomar providência em relação à temperatura da sala, em uso aí do ar-condicionado para manter a temperatura adequada, auxiliar na transferência desse paciente para a mesa, com o cuidado aqui dos dispositivos, catéter, sonda, dreno, que foram instalados no ato cirúrgico, ou o paciente que já chega no centro cirúrgico usando esses dispositivos. Quando é uma recirurgia, né? Quando é um paciente que já fez uma cirurgia anterior, estava com sonda, complicou, voltou para o centro cirúrgico, ou o paciente está com sonda por outra demanda e vai fazer cirurgia. Então, também, tanto no pré quanto no pós, pode acontecer aqui o uso desses dispositivos. Posicionamento para o ato cirúrgico na mesa, de acordo com o tipo de cirurgia, e notificar as intercorrências aqui. E, claro, utilizar os EPIs e materiais adequados aí a cada situação, tá? O auxiliar de enfermagem, ele também ajuda o anestesista em relação ao que vai precisando ali no procedimento anestésico. Preenche corretamente os impressos, comunica ao enfermeiro o defeito no equipamento, controle de material, tá certo? Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica em termos de colocar o capote, né? Para o médico, o anestesista, enfim, o instrumentador e quem precisar. Abrir o material estéreo, aqui quem faz mais isso é o instrumentador cirúrgico e o técnico de enfermagem pode estar executando essa função. Solicitar a presença do enfermeiro, caso precise resolver alguma situação que demande aqui a presença do enfermeiro. Encaminhar a peça, aqui de exames, de histopatológico, por exemplo, de congelação ali imediata, né, para olhar naquele momento. Então, o circulante é quem vai fazer esse encaminhamento das peças. Trazer o paciente para a mesa que vai para a sala de recuperação depois, tanto na chegada quanto na saída da sala cirúrgica, o auxiliar e o técnico vai estar ajudando. Terminou a cirurgia também, quem vai ajudar a desmontar a sala de operação vai ser também esse técnico auxiliar, tá? O circulante é o mesmo técnico e auxiliar que está aqui, tá certo? Ajudando a fazer tudo isso, é o mesmo circulante, tá certo? Então garante a limpeza aqui, a higiene, adequa a temperatura, umidade, luminosidade, funcionamento de equipamento, suprimento de material, monitora as práticas assépticas para evitar falhas técnicas, monitora o paciente durante o procedimento, garantindo segurança e comodidade. Normalmente quem está vendo ali os sinais vitais, quem está monitorando esses dados é o anestesista que fica ali na cabeça do paciente e está anotando tudo, os gráficozinhos ali em relação aos sinais vitais, e o circulante pode estar ajudando aí também o anestesista nessa monitorização, ok? Vamos fazer uma questão aqui de número 26 da prova da EBC. A equipe de enfermagem é composta de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O enfermeiro-chefe da unidade de centro cirúrgico compete. Então, aqui é o coordenador, tá? Prover a unidade reuniões todos os dias para repassar a tarefa, assim manter o ambiente em boas condições de funcionamento. Já pensou? Fazer reunião todo dia, ninguém aguenta, né, gente? Claro que não, né? Periodicidade aí mais estendida. B. Organizar a equipe de forma que todos entendam, sem problemas, transmitindo harmonia entre a equipe de enfermagem. Então, organizar a equipe para que todos se entendam, sem problema, transmitindo harmonia entre a equipe de enfermagem. Quando eu estou, gente, lidando aqui com o paciente cirúrgico, eu preciso pensar o seguinte, gente, e na unidade de centro cirúrgico, não vai existir uma equipe onde todo mundo se entende o tempo todo, né? A gente precisa o quê? Gerenciar os conflitos que vão aparecendo. Não existe uma equipe sem problemas, que todo mundo se entende, que é 100% aqui harmoniosa, tá? Então, a gente vai ter que, na verdade, gerenciar conflitos que vão aparecer, certo? Isso é fato. C. Não se deixar levar pela equipe, manter perfil autoritário. Assim repassará a sua equipe maior confiança. Gente, o perfil autoritário, ele não é recomendado, não é isso? O que hoje
a literatura tem falado em relação ao comportamento do líder, né? O líder, gente, ele tem que ser situacional, a depender ali da necessidade. Em alguns momentos a gente vai ter que ser autoritário? Sim. Em alguns momentos a gente vai ter que ser democrático? Sim. Em alguns momentos a gente vai ter que ter aí uma compreensão melhor da situação, de forma a não intervir imediatamente ali naquele fato. Então, a liderança hoje, ela deve ser trazida nesse contexto, tá certo? De motivar a equipe, de envolver a equipe, uma liderança transformacional e também essa questão de ajuste de acordo com a situação, né? Existem conflitos aqui que precisam ser resolvidos naquela hora, né? De forma autoritária. Algumas situações vão demandar essa decisão, porque ninguém quer tirar férias naquele mês que está vazio, mas alguém precisa tirar férias, porque senão vai prejudicar a distribuição. Então a gente vai agir de forma autoritária e definir aqui essa situação, tá certo? Agora, na medida do possível, a gente vai usando aí da parte democrática para poder dividir as férias, por exemplo, né? Só um exemplo típico aí do maior conflito na equipe, escala e férias, né? Para a gente ilustrar. Mas o ideal é a gente pensar realmente no contexto da liderança situacional. Para cada tipo de liderado e para cada tipo de situação é preciso ajustes aí na forma de liderar. D. Designar tarefas para os auxiliares e técnicos, tais como formulação de escala, manuais e rotina da unidade do centro cirúrgico. Quando eu falo em fazer escalas, manuais, eu estou falando de atividade aqui que é do enfermeiro coordenador e que não deve ser delegada ao auxiliar e o técnico, tá certo? Quem faz esse tipo de procedimento aqui é o enfermeiro coordenador com auxílio do enfermeiro assistencial, ok? Letra E. Organizar, planejar, executar, avaliar e prover a unidade de recursos materiais e humanos e manter o ambiente em boas condições de funcionamento. Então, tudo isso aqui faz parte, né, gente? Gerenciar recursos materiais e humanos do enfermeiro coordenador, enfermeiro-chefe aqui da unidade de centro cirúrgico, tá? E é uma unidade realmente estressante e que precisa de estar tudo certo. Não dá para ter erro aqui. Não dá para faltar gente e não cobrir aquele plantão porque a cirurgia vai acontecer, eu preciso daquela pessoa, né? Então eu tenho que ter uma dinamicidade, tenho que ter um índice de segurança técnica em relação ao pessoal aqui garantido para evitar essa questão aí das faltas e gerando prejuízo nas cirurgias. Recurso material, não dá para poder improvisar no centro cirúrgico, né? Então eu preciso ter aqueles materiais realmente demandados para aquela cirurgia. Então não dá para fazer o jeitinho. Então tudo tem que ser gerenciado com muito cuidado para que tudo dê certo no ato cirúrgico, né? Qualquer falhazinha vai impactar na segurança do paciente, vai impactar na segurança da equipe também, tá? E no prejuízo geral aí para o ato cirúrgico. Letra E é o gabarito. Vamos então analisar agora aqui, depois que já falamos das atribuições de cada membro da equipe de enfermagem, da resolução do COFEM 543 de 2017, tá? Essa resolução, ela trata de dimensionamento pessoal. Quando eu tinha a antiga resolução, ela não trazia especificidade do centro cirúrgico, tá certo? Era uma resolução de dimensionamento de maneira mais ampla. Agora, essa nova, ela trouxe em seus anexos, né, e também no próprio corpo da resolução, muitos detalhes sobre unidades específicas, CME, centro cirúrgico, radiologia, unidades especiais, que entra aí banco de sangue, ambulatório e tal. E aí, dentro do centro cirúrgico, para quem tem aí uma prova muito aprofundada nessa área, pode ser que seja cobrado esse quesito. Ou na parte de administração geral, também pode cobrar aqui a especificidade do dimensionamento dentro do centro cirúrgico, e eu achei pertinente incluir isso aqui na nossa aula de centro cirúrgico também, tá certo? Não é muita coisa não, mas são números, e onde tem número, gente, tem questão, né? Então vamos lá acompanhar esses números aqui com vocês. O que é que diz aqui o centro cirúrgico na resolução 543 de 2017? Artigo 6º. O referencial mínimo para o quadro dos profissionais de enfermagem em centro cirúrgico considera a classificação da cirurgia, as horas de assistência segundo o porte cirúrgico. O tempo de limpeza, então, olha o tempo gasto aqui para cálculo das horas de enfermagem. Considerar o porte da cirurgia, né, daquele dia, o tempo de limpeza das salas, que a gente deve ser aqui contabilizado no cálculo, o tempo de espera das cirurgias,
conforme indicado no estudo aqui de Possari. Para efeito do cálculo, deve ser considerado horas de enfermagem por cirurgia, no período aqui eletivo, para cirurgias de urgência e emergência e outras demandas do bloco cirúrgico, como o transporte do paciente, arsenal, a parte de farmácia, controle de material, medicamento, RPA, utilizar o espelho semanal padrão. Então, tem o espelho semanal padrão de alocação de pessoas em cada setor desse aqui relacionado, tá? Tempo de limpeza cirúrgica por cirurgia, tempo de espera por cirurgia e proporção profissional categoria nas 24 horas, ok? Então, cada item desse aqui vai ser explicado, né, relacionado aqui ao que a nossa resolução traz, tá? Então, para o cálculo de horas de enfermagem por cirurgia no período eletivo, eu vou considerar 1,4 horas de enfermagem por cirurgia de porte 1, 2,9 horas de enfermagem no porte 2, 4,9 horas de enfermagem de cirurgia porte 3 e 8,4 horas de enfermagem por cirurgia porte 4, que seria uma cirurgia de transplante, cirurgia cardíaca, cirurgia de alto nível aqui, né? Cirurgia, então, de urgência e emergência e outras demandas aqui, considerar a distribuição do pessoal relacionada ao espelho padrão, dividido aí para cada uma dessas atividades. Tempo de limpeza, qual é a estimativa aqui que eu gasto entre as cirurgias aqui eletivas? 0,5 horas, cirurgia de urgência e emergência 0,6 horas aqui, de acordo com os estudos liberados e utilizados pela resolução. Professor, é muito número, será que cai isso aí? Olha, eu não sei não, mas se eu fosse examinador, eu gostaria de colocar uma questão desse tipo naquele grupo lá das questões difíceis. E você vai ficar de fora daquela questão difícil? Não, então vamos lá. Tempo de espera por cirurgia, então tempo da espera, 0,2 horas aqui por cirurgia, tá? Proporção profissional categoria nas 24 horas. Relação de um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas de cirurgia eletiva. Enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgia eletiva e de urgência e emergência de acordo com o grau de complexidade e o porte. Relação de um profissional técnico auxiliar para cada sala. Lembra que eu falei que o circulante é o próprio técnico ou auxiliar de enfermagem? Então, vai ter um para cada sala, de acordo com o porte cirúrgico. Relação de um profissional técnico auxiliar para a instrumentação, tá vendo? O instrumentador pode ser aqui da equipe de enfermagem, como eu falei, na maioria dos casos acontece isso aqui. Então, um instrumentador, um circulante. O enfermeiro, cirurgias de grande porte, fica um só. E se for cirurgias menores, eu posso ter aqui um enfermeiro para cada 3 salas, tá? No próximo bloco, nós vamos estudar a SAEP, tá certo? Já vimos aqui nesse bloco, então, muita coisa, deu uma acelerada nesse bloco, porque assim, ele não é muito cobrado em prova, mas é importante que a gente saiba que existe tanto o dimensionamento do centro cirúrgico com essas particularidades em relação à distribuição de horas de enfermagem, que vão se juntar aqui para calcular, né, o indicador de quantidade de pessoal que eu preciso no centro cirúrgico e as atribuições de cada um desses membros, tá certo? Tanto do enfermeiro coordenador, do enfermeiro assistencial, quanto do técnico auxiliar de enfermagem, que vai ser utilizado como instrumentador, como circulante, né? Ajudando também na limpeza da sala aqui entre as cirurgias, né? Então é muito importante entender aí de forma ampla essa equipe que comporta aí o centro cirúrgico, tá certo? Só reforçando aqui que o médico, o titular, vai estar sendo responsável pelo ato cirúrgico, pelo planejamento, pela cirurgia em si. O médico auxiliar de cirurgia, né? O enfermeiro, ele não auxilia o médico na cirurgia, é um outro médico que está ali fazendo esse papel de auxiliar de cirurgia, tá certo? E ele vai estar na disposição caso o médico titular passe mal, qualquer coisa também, o assistente ali, o médico assistente, o médico auxiliar vai estar entrando junto ali para tomar conta do processo cirúrgico, tá certo? É muito importante lembrar que o anestesista é quem controla a parte hemodinâmica, quem instala a droga, quem impulsiona acesso, quem faz todo esse procedimento no centro cirúrgico é o anestesista, tá certo? E vai controlando o tipo de anestesia e tudo isso a gente vai estudar, né? Tipo de anestesia, tipo de medicação, relacionando aqui ao centro cirúrgico na parte do intraoperatório, tá certo? Vamos detalhar muita coisa ainda, gente. Tempo cirúrgico, SAEP, pré-operatórios, protocolos aí de medicação e de anestesia específico, tudo isso a gente vai ver ao longo
da nossa aula aí no bloco de centro cirúrgico, que vai ficar bem bacana, bem completo para você, tá certo? Próximo bloco, vamos lá estudar a SAEP.